Este é o título de uma história sobre minha avó. Ela colocou os pregadores gananciosos no seu lugar 2 vezes, mesmo depois que ela morreu. Minha avó generosamente serviu sua igreja cristã evangélica por quase 50 anos, sem pedir nada em troca. Mas quando ela se tornou idosa, incapacitada e confinada ao lar, a igreja agiu como se ela não existisse, até que ela estava no cuidados paliativos e literalmente na cama de morte, quando a igreja mostrou um interesse repentino em dizer à avó para lembrar da igreja em seu testamento. Ela esperou até o momento exato, diante do público exato, para expor esses bastardos gananciosos por quem eles eram, 2 vezes. Minha avó era membro de uma grande igreja conservadora, cristã evangélica, por toda a vida adulta dela. Esta igreja, que vou chamar de Big White Church, era membro de uma grande denominação evangélica. A Big White Church estava localizada em um bairro suburbano próspero de uma grande cidade no cinturão bíblico do sul profundo dos Estados Unidos. Minha avó era membro da igreja por quase toda a vida adulta dela. Ela foi criada em uma família que valorizava fortemente a religião e a comunidade, e ela cresceu com a crença de que servir à igreja era um dever sagrado. A Big White Church era conhecida por ser uma das maiores e mais influentes igrejas da região. Ela tinha uma grande congregação, muitos ministros e pastores, e uma estrutura organizacional complexa. A igreja também tinha uma forte presença na comunidade, com várias iniciativas sociais e missionárias. No entanto, quando minha avó se tornou idosa e incapacitada, a igreja pareceu esquecer dela. Ela não recebeu visitas dos pastores ou ministros, nem foi convidada para participar das atividades da igreja. Foi como se ela não existisse mais. Mas quando minha avó entrou nos cuidados paliativos e estava literalmente na cama de morte, a igreja mostrou um interesse repentino em dizer-lhe para lembrar da igreja em seu testamento. Foi como se eles estivessem esperando por ela morrer para que pudessem aproveitar-se do seu legado. Minha avó era muito ativa na Igreja Branca Grande. Ela trabalhava no berçário todo domingo pela manhã, ajudava a cozinhar centenas de refeições e jantares da igreja para a comunidade e acompanhava seus filhos e netos em dezenas de retiros e turnês de coro da igreja. Ela também ensinava a Bíblia aos jovens às noites de domingo e era muito ativa em apoiar as missões, além de ajudar com outros programas de juventude. Ela sempre pagou a 10ª parte, e frequentemente doou mais para missões e ofertas especiais. O maior talento da minha avó era fazer os outros se sentirem importantes. Eu vi isso muitas vezes de perto. Embora eu pertencesse a uma igreja diferente, eu costumava visitar com a minha avó e, quando fazia isso, geralmente ia às funções da Igreja Branca Grande com ela. Eu via ela cozinhar sozinha o café da manhã para dezenas de jovens da Igreja Branca Grande, uma tarefa que levava mais de 2 horas, mesmo na grande cozinha da igreja. Depois do almoço, ela pediu um aplauso ao líder estudantil do ensino médio por fazer um ótimo trabalho em organizar o café da manhã de oração. Lembrei-me de que, em um retiro de jovens da Igreja Branca na fazenda de um acampamento religioso rural, ela dirigiu a maior parte da noite para voltar à cidade e recuperar uma grande caixa de materiais evangélicos, que o assistente do pastor, que vou chamar de ex-pastor, havia esquecido e pediu para ela buscar, a tempo do nosso programa da manhã no dia seguinte. Seu chefe, o pastor sênior, chamarei-o de Pompous Pastor, nunca descobriu que ex-pastor havia cometido um erro ou que a avó havia resolvido o problema por ele. Ex-pastor nem sequer agradeceu à avó. Mesmo sendo uma criança, isso me perturbou tanto que eu perguntei a ela sobre isso. Ela disse que não se importava em nada, contou-me que sua recompensa seria que aqueles materiais ajudariam os filhos de Deus a encontrar Jesus. O serviço da avó à igreja terminou abruptamente aos 73 anos, quando ela se machucou na coluna vertebral em um acidente de carro. Depois disso, por mais 10 anos de vida dela, ela ficou confinada em casa e não podia ir à igreja devido a essa lesão e ao declínio de sua saúde devido à idade avançada. Sua mente estava tão aguçada quanto antes, e sua fé permaneceu sincera, mas seu corpo foi enfraquecendo um pouco mais todos os dias. Durante esses 10 anos, ela fez muitos esforços para entrar em contato com sua igreja, seu lideramento e seus amigos da igreja, convidando-os a visitá-la em sua casa, etc., sem sucesso. Cada um desses convites foi recusado ou simplesmente ignorado. Perto do fim, quando ela estava em cuidados de hospício em casa, ela decidiu planejar seu próprio funeral. Ela e meu avô ligaram para a igreja e pediram para falar com o pastor sênior, Pompous Pastor, com quem ela havia conhecido há mais de 30 anos, para planejar seu serviço memorial, que elas e avô queriam realizar na igreja. Pompous Pastor estava muito ocupado, mas o ex-pastor parou por lá alguns dias depois. De acordo com meu avô, aqui está o que aconteceu durante aquela reunião, com minha avó literalmente na cama de morte. A avó, avô e ex-pastor discutiram seu funeral por alguns minutos. Então, o ex-pastor começou a pressioná-la a depositar seus tesouros no céu, dizendo que ela deveria lembrar da igreja em seu testamento. A avó disse-lhe firmemente que não era o momento nem o lugar para discutir seu testamento. Eles voltaram a discutir o funeral por alguns minutos. Então, o ex-pastor mudou a conversa para a vontade da avó, com injeções liberais de como mal a igreja precisava do apoio dela. O avô disse várias vezes que era inadequado falar com a vovó sobre sua vontade ou as necessidades financeiras da igreja, porque ela estava terminalmente doente e em um enorme desconforto físico. O ex-pastor concordava e falava brevemente sobre o funeral, mas então voltava a falar sobre as necessidades financeiras da igreja, recompensas celestiais, onde seu tesouro está, lá estará também sua mente, Mateus 6:21, Lucas 12:34, etc. Minha avó começou a chorar. Minha avó era mais do que uma dama de aço. Ela era cozida com titânio enrolada em diamante com Kevlar. Ela raramente chorava, e nunca chorou por si mesma. Não um único lágrima quando o médico disse que sua coluna estava quebrada tão mal que ela nunca mais andaria novamente, nem durante os 6 meses seguintes em reabilitação fútil.
Ela derramava lágrimas sinceras mas bem gerenciadas em funerais enquanto visitando parentes no hospital quando eles recebiam mais notícias. Ela choraria para consolar os outros, chorar com quem chora. Mas ninguém, não avô, nem sua filha, minha mãe, nem nenhum de meus tios ou primos da avó, jamais lembraram que ela chorou por si mesma. Minha avó estava chorando descontroladamente. Meu avô, um aposentado trabalhador de aço, ex-sargento do Corpo de Fuzileiros Navais e veterano da Guerra da Coreia, agarrou esse pastor e escortou para fora de sua casa, não muito gentilmente. Contrário a todas as expectativas, a avó viveu mais 6 meses, principalmente devido à força de vontade pura e simples. No entanto, eventualmente, a avó faleceu e realizamos o serviço memorial no funeral home, não na Big White Church. O pomposo pastor e o ex-pastor estavam ausentes de forma notória. De fato, não houve profissionais cristãos da Big White Church no serviço em nenhum momento, nem mesmo na plateia. Para iniciar o serviço, o avô se levantou no púlpito diante da multidão e disse: Alguns de vocês podem ter ouvido que eu desconvidei o pomposo pastor e o ex-pastor para este funeral. Este serviço não é um lugar apropriado para eu lhes dar minhas razões para fazê-lo, embora todos saibam de mim, portanto, saibam que minhas razões são boas. Além disso, minha esposa me pediu para excluí-los. Esta cerimônia fúnebre pode ser diferente de outras que você já frequentou. Vai ser uma cerimônia microfone aberto. Todos que quiserem dizer algo estão convidados a subir aqui e descrever sua amizade com minha esposa, contar uma história sobre ela que vale a pena lembrar ou qualquer outra coisa que você queira dizer para honrar sua memória e trazer conforto a todos aqui hoje. Pedi a alguns membros da família para prepararem declarações, mas não é necessário ter nada preparado. Por favor, se quiserem dizer algo, venham aqui e façam-no. Eu estava lá e fui uma das que subiram ao microfone. Era um momento muito especial, todos estavam chorando e se abraçando. Ficamos todos de mãos dadas e cantamos os hinos favoritos da minha esposa. A cerimônia durou mais de 2 horas e, ao que posso ver, ninguém saiu cedo. Era um clima muito especial, havia risadas, lágrimas e abraços. Depois disso, dezenas de pessoas contaram ao meu avô que foi um dos funerais mais confortantes e inspiradores em que já estiveram. Alguns até mencionaram que os funerais são melhores sem pregadores, ou algo parecido. Eu não fui babaca por gritar com meu namorado de 25 anos depois que ele esqueceu nosso aniversário de namoro. Ninguém pensou que meus avós fossem ricos. Eles haviam vivido na mesma casa pequena mas charmosa em um bairro suburbano bem mantido e próspero há mais de 50 anos, e trabalhavam duro e viviam modestamente. Mas era uma tradição na nossa família ler o testamento porque era um dos eventos que nos dava uma desculpa para nos reunirmos. Nós nunca tínhamos reuniões familiares. Elas eram muito difíceis de agendar para nossa grande família. Era uma tradição na minha família ler o testamento porque era um dos eventos que nos dava uma desculpa para nos reunirmos. Nós nunca tínhamos reuniões familiares. Elas eram muito difíceis de agendar para a nossa grande família. Mas nós nos reuníamos em aniversários, feriados, funeral, batismo, etc. Então se você assistisse a vários desses eventos, você veria quase todos os seus primos, tias, tios e até avós maternas e paternas que eram irmãs e cônjuges de irmãos de meus bisavós. Com essa tradição familiar em mente, muitos dos membros da nossa família incluíam nos seus testamentos bequistas muito pessoais de itens que tinham pouco valor financeiro, mas eram a forma pela qual o falecido membro da família queria compartilhar com seus entes queridos uma lembrança carinhosa uma última vez. Com essa tradição familiar em mente, muitos dos membros da nossa família incluíam nos seus testamentos bequistas muito pessoais de itens que tinham pouco valor financeiro, mas eram a forma pela qual o falecido membro da família queria compartilhar com seus entes queridos uma lembrança carinhosa uma última vez. Com essa tradição familiar em mente, muitos dos membros da nossa família incluíam nos seus testamentos bequistas muito pessoais de itens que tinham pouco valor financeiro, mas eram a forma pela qual o falecido membro da família queria compartilhar com os seus entes queridos uma lembrança carinhosa uma última vez. Com essa tradição familiar em mente, muitos dos membros da nossa família incluíam nos seus testamentos bequistas muito pessoais de itens que tinham pouco valor financeiro, mas eram a forma pela qual o falecido membro da família queria compartilhar com os seus entes queridos uma lembrança carinhosa uma última vez. Além disso, o rumor de que o testamento da minha avó continha surpresas havia estado circulando na família e era encorajado pelo meu avô. Nós todos ficamos surpresos ao ver o pomposo pastor e o ex-pastor da Big White Church. Eles nos informaram que o advogado da avó havia dito a eles que a última vontade dela incluía legados não apenas para a Big White Church, mas também para eles pessoalmente. Talvez tenha sido apenas nossa imaginação, mas meus irmãos, primos e eu não conseguimos evitar notar que esses pastores pareciam estar salivando ativamente sobre sua boa sorte graças à generosidade da avó. A avó tinha uma família grande, então um número considerável de beneficiários foram nomeados em sua última vontade. O salão de conferências do advogado era um pouco menor do que um quarto de estar médio classe. Foram trazidas cadeiras extras, todos os assentos estavam ocupados e as pessoas estavam em pé em todo o espaço restante. Havia espaço apenas para todos nós. O advogado da avó sugeriu que o pomposo pastor e o ex-pastor sentassem em cadeiras localizadas na frente do quarto, ao lado dele mesmo. Como havia uma grande mesa no quarto, isso significava que o advogado e esses 2 pastores eram os únicos a estarem diretamente frente a todos os outros. Embora os pastores estivessem satisfeitos por estar fisicamente ao lado do centro da atenção, eles não notaram, como todos nós percebemos rapidamente, que essas cadeiras tornavam fácil para todos os demais no quarto observá-los de perto e praticamente impossível para eles deixarem o quarto lotado antes que toda a reunião estivesse concluída, pois eles estavam mais longe da única porta do quarto e havia quase 2 dúzias de pessoas em pé ou sentadas entre eles e sua única saída. As doações foram muito generosas, mas mais ou menos o que tínhamos esperado. O avô manteve sua casa, seus bens, suas contas de aposentadoria e tudo o que restou após todas as doações terem sido satisfeitas.
filhos, netos e várias organizações locais de caridade receberam quantias de dinheiro agradáveis, mas não extravagantes. Vários itens sentimentais foram nomeados e dados a amigos e parentes variados. O avô foi o primeiro beneficiário listado na vontade. Mas, após ele, todas as outras doações estavam arranjadas em ordem de valor crescente. Elas começaram com itens sentimentais, que tinham um valor monetário muito pequeno. Em seguida, cada neto recebeu vários milhares de dólares, então cada filho, filha, irmão, irmã, sobrinha e sobrinho receberam um pouco mais, depois várias organizações locais sem fins lucrativos receberam quantias muito agradáveis, etc. As doações para a Igreja Branca Gigante, Pastor Pompento e Pastor Assediador estavam quase na última lista da vontade. Eles ouviram politicamente as outras doações, mas com crescente ansiedade, pois notaram a tendência exponencial de aumento da generosidade da avó. Quando o advogado da avó chegou à parte do testamento que dizia respeito à Igreja Branca e aos pastores, ele disse: "Isso é um pouco incomum, mas antes de anunciar essas doações para a Igreja Branca, Pompous Pastor e ex-pastor, a senhora, nome da avó, solicitou que eu lesse a seguinte declaração a todos presentes." Ele abriu uma carta escrita à mão pela própria avó. "Durante os últimos 10 anos, nenhuma pessoa da Igreja Branca me chamou, veio visitar ou enviou uma nota para dizer que se importava comigo. Não um ministro, não um diácono, não as mulheres da igreja, nem os membros da igreja com quem trabalhei por todos esses anos e a quem amei carinhosamente e pensava serem meus amigos. Trabalhei muito para vocês quando precisaram de mim, por muitos, muitos anos. Mas quando eu precisei de vocês e da igreja, todos fingiram que eu não existia. Só recebi uma visita. Quando estava morrendo e convidou Pompous Pastor para ir à minha casa e me ajudar a planejar meu funeral. Este foi meu último esforço, após muitos esforços que eu havia feito nos últimos 10 anos, para entrar em contato com a igreja e o pastor, a quem ainda amava profundamente apesar de eles terem feito claro que não me amavam. Se apenas pudesse ter meu funeral na minha igreja, talvez alguns dos meus amigos da igreja, com quem eu não havia visto em uma década, viessem ao serviço para ver-me pela última vez. E sei que eles adoravam ouvir o Pompous Pastor pregar, então se ele pregasse no meu funeral, talvez eles viessem ao meu funeral para ouvi-lo, mesmo que não teriam vindo para ver-me. Mas o Pompous Pastor não encontrou tempo para visitar-me, ou nem sequer ligar para me dizer se estava disposto a pregar no meu funeral. O ex-pastor veio à minha casa, mas ele não queria falar sobre o meu funeral. Ele apenas queria que eu lembrasse da sua igreja em meu testamento. Era isso. Apenas lembre-se de sua igreja em meu testamento. Foi então que percebi que havia permitido que a minha igreja me quebrasse o coração pela última vez. Mas foi a última vez. A última vez. Quando o ex-pastor me visitou, não sabia que eu já havia preparado meu testamento junto com o avô, antes mesmo de sua visita. Era uma cláusula de dízimo duplo, 20%, da minha totalidade patrimonial para a igreja em que eu já não mais frequentava. Esse valor era, no meio valor, um montante enorme de dinheiro, gerando murmúrios entrecortados de admiração por parte dos meus herdeiros, incluindo mim. Mas comecei a sentir mal que não havíamos lembrado pessoalmente pessoas tão gentis quanto o Pompous Pastor e o ex-pastor. Então, mudei meu testamento para incluir seus nomes. Enquanto estava nisso, também alterei a quantia de dinheiro deixada a Big White Chart para corresponder ao amor que ela me mostrou durante os últimos 10 anos da minha vida. Nesse período, eu estava sofrendo e sozinho, sem mais condições de trabalhar duro por eles, como fiz por quase meio século. A advogada disse: "Essa é a declaração escrita completa. Agora vamos voltar às doações no testamento. Doação ao ex-pastor, 1 centavo. Doação ao Pompous Pastor, 1 centavo. Doação à Big White Chart, 1 centavo." Cada um daqueles familiares e amigos da avó sentiu uma forte tentação de rir alto. Mas ficamos em silêncio porque conhecíamos a avó. Conhecíamos que ela não havia terminado ainda. A avó estava apenas preparando-nos para um soco duplo. O melhor ainda estava por vir, e não queríamos perder. Há uma última doação, continuou o advogado, para uma caridade chamada, que ele nomeou e chamei de Black Charity, disse ele, pausando antes de nomear a quantia. A maioria de nós não sabia o que era Black Charity. Mas, pelos olhares nos rostos, podíamos perceber que Pompous Pastor e ex-pastor conheciam bem a Black Charity. Pelo visto, vocês dois estão muito familiarizados com essa caridade, disse o advogado, fazendo referência a eles. Os olhos de todos na sala estavam agora fixados em Pompous Pastor e ex-pastor. O advogado, que era meu tio, um dos filhos da avó e do avô, deixou o silêncio continuar por alguns segundos mais. Se tivéssemos podido ler a mente do Pompous Pastor e do ex-pastor, teríamos conhecimento da história por trás das expressões nos seus rostos. A Black Charity era patrocinada por uma grande igreja negra localizada a apenas algumas milhas de Big White Chart. Eles operavam um banco de alimentos e roupas gratuitos, programas de assistência para crianças em foster care, entrega domiciliar de refeições pré-cozidas para idosos confinados à casa, assistência jurídica e outros serviços sociais. Há muito tempo atrás, Big White Chart, que era, e ainda é, 100% caucasiana, havia fornecido alguns anos de apoio financeiro e outro tipo a Black Charity. Depois disso, houve uma ruptura amarga e acrimoniosa, supostamente porque Black Charity estava praticando o evangelho social, enquanto Big White Chart pregava o verdadeiro evangelho. Big White Chart até processou para tentar recuperar parte do dinheiro de volta, embora o processo tenha sido eventualmente resolvido e muito pouco dinheiro efetivamente mudou de mãos. Mas, sendo sul profundo, todos sabiam da verdadeira razão pela qual a Igreja Branca, ou qualquer Igreja Branca, parou de apoiar uma caridade negra. Aqueles N estavam ficando ousados e não estavam mais em seu lugar.
A avó e a avô haviam considerado seriamente deixar a Igreja Branca naquela época. Mas eles haviam raciocinado que era melhor ficar lá e ensinar tolerância com suas palavras e exemplos. Eles sabiam que nunca poderiam persuadir todos, mas talvez pudessem alcançar alguns dos jovens da Igreja Branca e quebrar o ciclo de gerações do racismo. A avó costumava dizer para nós: minha igreja é meu campo missionário. Nós não aprendemos a verdadeira profundidade da sua declaração até depois que ela morreu. Desde então, a avó e a avô haviam enviado secretamente uma parte de seu título para a caridade negra todos os meses. A maioria da família da avó, incluindo eu, não descobriu sobre isso até depois que a reunião havia terminado. Mas o pastor Pomposo e o ex-pastor obviamente entenderam o que a avó estava dizendo a eles com suas ações, que são mais poderosas do que as palavras. Se você cresceu como uma pessoa branca no sul profundo, como a avó, o avô, o pastor Pomposo e o ex-pastor fizeram, você entenderia. Para muitos brancos do sul dos Estados Unidos, isso era uma das coisas mais pessoalmente insultantes que você podia fazer a eles. E ao mesmo tempo, rotulava-os como racistas, condenava sua bigoteria e destruía suas ilusões de superioridade branca dizendo: esses seres humanos negros, que você odeia, desrespeita e maltrata, são pessoas melhores do que você. Então eles merecem meu dinheiro mais do que você. Tendo permitido tempo para todos observarem o pomposo pastor e ex-pastor enquanto pensavam sobre como sua igreja branca havia tratado essa caridade negra, e como eles e sua igreja haviam tratado nossa avó. O advogado disse: a quantia é... E então ele nomeou a exata mesma quantia que a vovó havia mencionado em sua carta escrita à mão, o enorme valor de dinheiro que teria ido para Big White Chart se ela não tivesse mudado seu testamento. Meu chapéu está para fora em homenagem à sua avó como ser humano e como uma pessoa incrível. Eu aspiro a ser tão generoso quanto ela e ter o mesmo impacto negativo. Meu único arrependimento ao ler essa história é que nunca tive prazer de conhecer sua avó. Ela soa como uma mulher incrível. Eu sou muito sortudo por ser neto dela. Ela me deu a oportunidade de conhecer meu avô e outros membros da minha família, além dos muitos amigos que tenho. Ela me ensinou que as coisas mais importantes na vida não são o dinheiro ou outras riquezas materiais. Você sabia daquele antigo ditado do sul dos Estados Unidos: mata-los com gentileza? Isso é como se faz. A avó acabou de defender sua tese de doutorado e ensinou a banca. O que foi a reação do pastor após isso? Que é absurdo. Boa pergunta. Tínhamos todos engolido nossa risada estrondosa desde que as doações de 1 centavo tinham sido lidas. Ah, se eu me lembro corretamente, o ex-pastor e o pomposo pastor saíram com uma cara fechada, o que foi tornado ainda mais cômico pelo fato de eles terem que empurrar para passar por entre uma dúzia de herdeiros da vovó, que agora sabiam do que eles eram. Era como se estivessem dizendo: eu sei que vocês sabem que eu sou um canalha ganancioso, mas por favor, saiam da minha frente para que eu possa ir embora. Caramba, eu desejo que alguém tivesse gravado isso. Eu acho que ninguém fez, mas vou verificar com meus primos. Seria um ótimo vídeo para o YouTube. Eu não sou uma pessoa que frequenta a igreja negra, mas sou negro e agradeço o que sua avó fez. Ela incluiu ficar na igreja para tentar estabelecer um bom exemplo para aqueles que tinham pensamentos e crenças racistas. Provavelmente, ela conseguiu tocar mais pessoas do que jamais saberei. Estou certo de que a igreja negra foi capaz de fazer muito bem à comunidade graças à sua avó, então obrigado muito. Obrigado. Muito obrigado. Eu ri com o título, pastor. Foi uma ótima leitura, obrigado. Se você já o tivesse conhecido, saberia que o nome se encaixava muito bem. Muito bem, de fato. Eu amo que sua avó de fato tenha dado 1 centavo para eles. Dessa forma eles não poderiam contestar à vontade. Ela era uma mulher muito inteligente. Estou tão feliz que eles receberam o que mereciam. Ela foi muito bondosa e não merecia ser negligenciada assim. Estou contente que ela tenha obtido a vingança final e chamado esses preconceituosos ao seu encontro. Parabéns. Meu tio, filho da minha avó e do meu avô, é o advogado que redigiu a última vontade dela. Ele faz muitos testamentos e foi muito rigoroso nesse caso. Na verdade, foi muito mais complicado do que isso, porque minha avó estava literalmente na cama de morte sob os efeitos de analgésicos quando decidiu mudar sua última vontade. Então meu tio fez muitas coisas para documentar a competência mental dela, etc. Se eu me lembro corretamente, ouvi pela família que algum advogado, representando o pastor ex-pastor, o pastor Pomposo Pastore ou a Igreja Branca, ligou para meu tio e ameaçou contestar a última vontade. A resposta de meu tio foi: se você fizer isso, tudo o que aconteceu naquela reunião vai se tornar um assunto público. Você está seguro de que quer isso nos jornais locais e na TV? Essa é a última vez que meu tio ouviu falar sobre isso deles. E porque os pastores e a igreja foram mencionados nessa última vontade e receberam uma quantia específica de dinheiro, eles não tinham como processar se tentassem se queixar por terem sido omitidos da última vontade. Eu amo isso. Meu tio, filho da minha avó e do meu avô, é o advogado que redigiu a última vontade. Ele faz muitos testamentos e foi bastante rigoroso nesse caso. Na verdade, era muito mais complicado do que isso, porque a minha avó estava literalmente na cama de morte sob os efeitos dos analgésicos quando decidiu mudar seu testamento. Então meu tio fez muitas coisas para documentar sua competência mental, etc. Se eu me lembro corretamente, ouvi através da família que algum advogado, representando o pastor assombrado, o pastor presunçoso ou a Igreja Branca, ligou para meu tio e ameaçou contestar o testamento. A resposta de meu tio foi: se você fizer isso, tudo o que aconteceu naquela reunião se tornará um assunto público. Você está seguro de que quer isso nas notícias locais e na TV? Essa é a última vez que meu tio ouviu falar sobre isso deles. Eu realmente não sei se eu fui babaca por gritar com meu namorado de 25 anos depois que ele esqueceu nosso aniversário de namoro.
Na verdade, a porta não estava trancada, mas havia cerca de 20 corpos suados empilhados nessa pequena sala, com cadeiras e uma grande mesa, entre o ex-pastor Pompous Pastor e a única porta. Depois que meu tio anunciou a quantia para a caridade negra, eu e o resto da minha família, que haviam estado reprimindo gritos de riso desde as doações de 1 centavo foram mencionadas, perdeu o controle de nós mesmos e a reunião desceu ao caos. O ex-pastor e Pompous Pastor então tentaram sair em uma bronca e tiveram que empurrar uma dúzia ou mais corpos suados para o lado, apertando-se entre eles e a parede, etc., para chegar à porta. Eu daria meu fígado esquerdo, ou pelo menos minha bexiga, para ter uma gravação de vídeo disso. Mas parece que ninguém pensou em gravar. Meu avô ainda está por aí, mesmo com mais de 90 anos de idade, ele continua a criar confusão no melhor sentido da palavra. Ele revisou o OP antes que eu postasse e estou certo de que ele verá seu comentário. Mas vou garantir que faça uma captura de tela e envie para ele. Eu sou muito sortudo por ser neto dela. Isso me fez ganhar uma família incrível e muitos amigos, o que é mais importante do que qualquer coisa material. Ela me deu a oportunidade de conhecer meu avô e outros membros da minha família, além de ter uma rede de amigos maravilhosos. Isso realmente me fez sentir rico em tudo o que importa. Obrigado. Concordo que há muito pouco Jesus deixado no cristianismo mais uma vez, se ele já existia. É tudo sobre dinheiro. O que é um babaca? Não teria custado nada para ele se sentar com você por 5 minutos e dizer algo agradável, dar um abraço ou qualquer outra coisa que pudesse lhe trazer conforto. Nossa família cortou todos os laços com a Igreja Branca após a leitura. Não que houvesse muito para manter. O avô era o único da nossa família que ainda era membro e ele não havia comparecido a nenhuma função da igreja nos últimos anos. Eu, homem de 32 anos, perguntei ao meu tio, advogado da vovó, sobre qualquer consequência disso. Ele disse que o testamento estava muito bem feito e que ele havia documentado a competência mental da vovó, exame de declaração do seu médico, algum tipo de teste cognitivo, ela obteve uma nota perfeita, etc. Ele até mesmo gravou um vídeo dela recitando o 100º Salmo e o capítulo 13 da primeira epístola a Timóteo sem um único erro. Meu tio disse que recebeu 1 ou 2 ligações de um advogado que afirmou representar o pastor S, o pastor Pomposo ou a Igreja Branca. As ligações terminaram quando meu tio perguntou, se vocês desafiam este testamento, a carta da vovó e as declarações sobre o que aconteceu na leitura se tornarão um assunto público. Você está absolutamente certo de que deseja que os jornais locais e estações de TV saibam sobre isso? Eu fiquei impressionado. Simplesmente impressionado com essas pessoas. A cristandade não é mais sobre amor ou verdade, se já era assim em algum momento. Ela agora é apenas sobre usar as pessoas e dinheiro, e ainda mais dinheiro. Eu sinto muito pelo seu avô. Não consigo descrever os sentimentos que eu senti quando o avô finalmente passou embora e estivéssemos esperando isso por quase um ano. Há apenas palavras. Sozinho vem perto, porque a perda de cada ente querido deixa uma lacuna no meu coração. Por favor, seja gentil consigo mesmo, passe algum tempo com pessoas que se importam com você, coma muitos dos seus alimentos favoritos e dê a si mesmo tempo para curar. No longo prazo, meu dor e vazio foram resolvidos eventualmente, pois a dor foi desaparecendo e eu tive mais tempo para lembrar de memórias queridas. Isso melhora. Eu prometo. Bom questionamento. Muitos de nós perguntaram ao avô sobre isso depois disso. Ela não se importava mais com ninguém na igreja. Por 10 anos, ela não disse nada ruim sobre eles para ninguém. Eu sei disso por fato, porque perguntei a ela sobre sua igreja várias vezes ao longo dos últimos 10 anos de sua vida quando estava em casa. Ela simplesmente mudava de assunto. Agora, ela havia revelado a todos que se importavam, a família e poucos amigos próximos que estavam incluídos em sua última vontade e presentes na leitura, o que os pastores ex-pastor e Pompous Pastor e todo mundo da Igreja Branca eram. Eles eram criaturas egoístas. Ela havia contado a todos que se importavam, e a todos os demais, ou seja, as pessoas da Igreja Branca, não valiam nem o esforço necessário para insultá-los ainda mais. Minha avó entendia o poder de um elogio bem projetado e habilmente entregue. Dito isso, também era uma pessoa muito doce e cheia de amor que era incrivelmente perdoadora para as pessoas com quem eu esperava que ela desse uma bofetada na cara. Na verdade, ela foi muito gentil e amável e nunca disse nada ruim sobre a igreja ou qualquer pessoa associada a ela durante os últimos 10 anos de sua vida. Ela estava desabilitada e eles estavam ignorando-a, mas eu nunca ouvi ela dizer algo ruim sobre isso. Eu perguntei sobre isso algumas vezes, mas ela simplesmente mudou de assunto em vez de responder. Só não empurre a ela muito. Sempre. Sinto muito pelo seu avôzinho. Estou tão triste que eles a trataram assim. Minha avó nunca era uma pessoa para compartilhar sentimentos negativos, nem mesmo com sua família mais próxima, exceto o avô, eles eram muito próximos. Ela compartilharia sempre os sentimentos positivos, mas não os negativos. Mas essa experiência toda com a Igreja Branca Grande machucou-a muito profundamente. Na verdade, espero nunca mais ver o pastor branco ou o pastor pompante novamente. Eles fizeram minha avó chorar. Provavelmente eu os mataria de fome. Eu sou um dos netos da vovó, junto com o resto da minha grande e extensa família, mas que é muito próxima. Isso definitivamente é a melhor coisa que já me aconteceu. Devido a eles, eu realmente sou rico nas coisas que importam verdadeiramente, e não uma dessas coisas é dinheiro.